Hebreus capítulo 2, versículo 3. É um texto só, podemos ler. Se puder a mídia colocar para nós, para a gente fazer essa leitura em uníssono, neste culto musical. Hebreus 2, verso 3. Não vai conseguir, não tem problema, a gente faz aqui a leitura. Quantos acharam? Amém. Bem, os irmãos que não usam na NVI, para a gente não fazer confusão, a leitura vai praticamente ter quase que nenhuma diferença, mas quando eu disser 3, os irmãos vão ler bem alto. Vamos ficar de pé, fiquem um pouquinho de pé, vamos. Os irmãos então que tem a outra versão que não é NVI. Passou de ser 3, os irmãos leiam todos bem forte esse texto, depois os irmãos da NVI. Hebreus 2, verso 3. 1, 2, 3. Ah, está ali. Podem ler, podem ler. Bom, os irmãos foram pegos desprevenidos e acabou o texto aparecendo. Agora a igreja toda vai ler, repetir esse texto. Vamos todos? Como escaparemos? Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. A congregação pode sentar-se. Meus amados, há uma pergunta para a qual eu, que sou apenas um pastor batista, mas para a qual o presidente da Aliança Batista Mundial, para a qual o arcebispo de Cantuária, o líder maior da comunhão anglicana, ou para a qual o Papa, o líder maior do catolicismo romano, é uma pergunta que nós só temos uma resposta para ela. Aliás, os anjos do céu só têm uma resposta para esta pergunta. Falo da única resposta possível a esta pergunta feita neste texto lido desta parte da Bíblia, chamada de a Epístola aos Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação, se não respondermos a esta tão grande salvação? Porque a única resposta possível a esta pergunta é: não há como escapar. Não há como escapar. Tenha o título que tiver, a pessoa que receber essa pergunta, ele não tem outra resposta. Não há como escapar. A não ser que seja um incrédulo, né, que não tenha nada a ver com as coisas de Deus. Esta pergunta revela, proclama, anuncia a salvação para nos conduzir ao ato de Deus para salvar eu e você. Eu e você perdidos para sempre por causa dos nossos pecados. Nossos pecados. Você sabe o que quer dizer pecados? Você compreende o que são pecados? Eu vou dar 2 exemplos tirados da Bíblia para que eu e você percebamos até onde pode ir o que se chama de pecado. O primeiro exemplo está no que fez um homem, chamado de o homem segundo o coração de Deus. Um rei cujo nome se identifica com a linhagem messiânica, um poeta que se dedicava a compor para Deus. O rei Davi. Davi, um dia, enquanto seu povo estava em guerra, resolveu não estar com os seus soldados como faziam os reis daquela época, e isto fazia toda a diferença nas batalhas.
Davi resolveu dar trelas aos seus devaneios. Sabe, devaneios em si não são pecados. Mas há momentos quando os devaneios não podem, não devem ser alimentados. Mente vazia, oficina do diabo. Esse é um dito verdadeiro, mas que não está na Bíblia. Dizem que quem primeiro disse isto foi Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata Latina. Teólogo e chamado de doutor da igreja, teria sido ele, então, o autor deste pensamento chamado pelos católicos de São Jerônimo. A falta de ocupação não é repouso, porque uma mente vazia vive angustiada, disse o poeta inglês William Cowper, que morreu em 1800. Ele era filho de um pastor anglicano e parceiro de composições também de um pastor anglicano, John Newton, autor da letra do hino Preciosa Graça de Jesus. E é obviamente que eu concordo com esse poeta. Uma mente vazia acaba se enchendo de angústia. Bem, em devaneios, Davi subiu numa parte alta do seu palácio e de lá viu uma bela mulher que ele mandou chamar ao palácio e a tomou como mulher, só que ela era a esposa de um dos seus oficiais. Sabendo que o marido não estava aceitando aquilo, ele arrumou para que esse marido fosse colocado numa posição de perigo em uma das batalhas da guerra que estava sendo travada, porque a ideia era que ele fosse morto. E ele foi. E isso aconteceu. Bem, Davi casou-se com essa mulher e viveu por um bom tempo sem sentir qualquer pesar pelo que fizeram. Continuava indo aos cultos no tabernáculo, oferecia sacrifícios, tocava e cantava os seus salmos. Mas isto mudou. Confrontado, Davi caiu em si. Aconteceu com ele o que nós costumamos de dizer, a ficha caiu. Leonard Cohen, o autor da música Aleluia, que nós cantamos como se fosse um hino, originalmente não é um hino. É uma canção na qual Cohen, um judeu que se converteu ao budismo, escreveu falando sobre Davi. Na letra original, Leonard Cohen diz: sua fé, Davi, era forte, mas você precisava ser provado. Então você a viu tomando banho no telhado. E a beleza dela, a luz da lua, te derrubou. Davi, ela te amarrou a cadeira da cozinha, ela quebrou o seu trono, ela cortou o seu cabelo, mas dos seus lábios, Davi, ela extraiu um aleluia, aleluia, aleluia. Sabe Deus o que ele estava querendo dizer com isso? É por isso que eu não gosto muito dessa versão feita desta música, tornando-a numa música sacra por causa da sua letra original. A intenção do autor, obviamente, não tinha nada a ver em exaltar Deus. Davi, no entanto, se viu culpado dos pecados de omissão, de adultério, de assassinato e de hipocrisia. Omissão, adultério, assassinato e hipocrisia. Todos esses pecados grandes, graves, hediondos, intensos, extensos. E nós sabemos como se tornou a vida de Davi por causa desses pecados. Houve estupro dentro da sua família. O povo se rebelou contra o seu governo, seus inimigos se fortaleceram. O filho que ele mais amava começou a tramar para lhe tomar o trono e acabou morto. Mas na sua tristeza pelo que havia feito, Davi confessou a miséria dos seus pecados. E aí ele vai cantar numa de suas canções dizendo que já não conseguia mais comer porque as suas lágrimas se misturavam com a comida. Veja o que o pecado pode fazer. Começa com uma omissão, da omissão se transforma em adultério, do adultério passa então para a hipocrisia. E a que ponto um homem pode se deixar levar por esse negócio chamado pecado? Mas o nosso segundo exemplo tem a ver com um casal, Ananias e Safira.
Eles eram membros da primeira igreja cristã organizada da história, a Igreja de Jerusalém. Na época, quando eles eram membros desta igreja, a igreja adotara um costume interessante. Eu diria que é o sonho dos que se dizem socialistas radicais, todos ganhando exatamente a mesma coisa, sem pobres e nem ricos, todos iguais. Os membros da igreja colocavam tudo que ganhavam na mesa da igreja e os apóstolos dividiam de forma que ninguém tinha menos do que o outro. Financeiramente falando, todos eram iguais na igreja de Jerusalém. Os que tinham profissão, os que eram escravos, os que eram patrões e os que eram empregados, não importa, todos eram iguais. Não, a Bíblia não diz, mas obviamente que a divisão devia levar em conta as famílias que tinham mais filhos, em relação àquelas que tinham menos filhos, em relação àqueles que podiam, tinham forças para trabalhar, e aqueles que não tinham forças para trabalhar. Bem, esse comunismo cristão, infelizmente, acabou. E Paulo nos dá a razão pela qual ele acabou. Quando ele, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: quem não quiser trabalhar, que também não coma. É óbvio, é claro que as pessoas estavam vindo para a igreja para viver às custas dos outros. E essa é sempre uma das preocupações, né, da nossa ação social. Levantar a vida dos que se chegam aqui à igreja para receberem mantimentos, para saber se realmente essas pessoas estão precisando de ajuda. E vez por outra, o departamento descobre alguém que está mentindo e que está usando o que está recebendo, inclusive para outros fins. Já tivemos de entrar em contatos com a paróquia católica para que a ação social de lá e a nossa filtrássemos as pessoas que vivem andando de igreja em igreja em busca tão somente do pão material. Mas nos dias nos quais Ananias e Safira eram membros da igreja, isso estava funcionando. E Ananias vendeu uma propriedade, foi e colocou o dinheiro da venda em cima da mesa, só que ele não colocou todo o dinheiro da venda. Sem dúvida ele combinou com a sua esposa: olha, Safira, a gente está ficando velho, e é óbvio que não vai estar errado a gente ficar com uma parte desse dinheiro, que aliás é nosso. A propriedade é nossa. A gente precisa fazer uma poupança. E aí a gente percebe que ela concordou. Mas quando Ananias colocou o seu dinheiro em cima da mesa, o apóstolo Pedro disse: Ananias, por que você está fazendo isso? Ananias, por que você fez isso? Porque você está tentando enganar. Porque você está tentando mentir para o Espírito Santo de Deus, Ananias. Veja bem, o dinheiro é seu. Se você não quisesse dar tudo, isso era seu direito. Se você não quisesse dar nada, Ananias, isso era o seu direito. Mas mentir, Ananias, mentir não. E você vai morrer por causa disso. Ananias, você vai morrer. Você e a sua mulher vão morrer por causa disso. E eles morreram. Atos capítulo 5, versos de 1 a 10. Sejamos francos, irmãos. O pecado de Ananias e Safira nem se compara com os pecados de Davi. Não, o pecado de Ananias e Safira foi uma mentira. Uma mentira, sim, mas uma mentira que hoje muita gente defenderia, e tem gente fazendo essa mentira na sua declaração de imposto de renda. Inventando despesas que não existem. Uma mentira que se justifica, segundo alguns, eles precisavam do dinheiro, o dinheiro era deles, mas veja bem, eles até deram. Não ficaram com o dinheiro todo, eles foram lá e deram uma parte. Porque eles ficaram com vergonha de dizer a verdade. Não adianta. Não adianta desculpa para os pecados. Sabe, aos olhos de Deus não há pecados grandes ou pequenos, não há pecados que possam levar o pecador ou a pecadora à destruição eterna, porque foi um pecado grande, enquanto um pecado pequeno não faz isso. Faz sim, senhores.
Todo pecado sem perdão leva à perdição. Não importa se for adultério, se for hipocrisia, se for corrupção ou se for uma mentirinha para levar vantagem em cima do que você acha é seu direito. É por isso, meus amados, que o texto bíblico nos conclama a prestar atenção nesta tão grande salvação, para que todos os pecados que foram cometidos, para que todos os pecados que estão sendo cometidos, para que todos os pecados que ainda vão ser cometidos, possam ser confessados, para serem abandonados e para não serem mais os donos da nossa vida, segundo os projetos e os planos de Deus. Sem essa tão grande salvação que se chama Jesus Cristo, esta tão grande salvação tem um nome, Jesus Cristo. Sem Ele não há arrependimento. Não há condição de você se reconhecer carente, precisando de perdão, e aí você até começa a se justificar. Sabe aquela propaganda antiga que tinha? Quando um padre ia comer uma lasanha, eu não sei o que era, não é? E ele ouve uma voz do céu que diz assim: Padre, olha a gula. E ele se vira para o céu e diz: Mas Senhor, olha a massa. Não adiantava para Davi dizer: Senhor, mas olha que mulher. Não adianta você dizer isso para Deus: Mas Senhor, mas olha o pedaço de desespero, de perdição. Ele vai dizer: é um pedaço de perdição mesmo, você vai se perder. Senhor, mas isso foi só uma brincadeirinha, foi só uma mentirinha, foi só uma desonestidade pequena, eu precisava tanto vender esse carro. E o carro não está muito bom, mas eu encontrei alguém que gostou tanto do carro e que eu comecei a contar coisas do carro e a pessoa levou. Não é mesmo? Me lembro até aquela história de um sujeito que estava dirigindo nos Estados Unidos, um carro velho. Ele estava querendo dirigir e o policial parou. O carro disse: o senhor está em excesso de velocidade. Ele disse: hein? Com esse carro? Sim, o senhor passou da velocidade, o senhor está com 90. O senhor poderia me multar e escrever isso? Que eu estava além de 90, porque eu quero vender esse carro e eu vou mostrar à pessoa. Ele passa de 90. Pode ser que servisse para enganar a pessoa que ia comprar o carro, mas a Deus não tem como sair, irmãos. Por isso a grande salvação não pode ser negligenciada, a grande salvação não pode ser tratada como uma coisa qualquer, não pode nem ser vista como uma coisa tão somente de religião. É a única saída para não sermos condenados a uma vida sem sentido na eternidade por causa dos meus pecados, sejam eles quais forem. Sem arrependimento por causa de Jesus Cristo não há perdão, e sem perdão não há nada que possa ser feito para se evitar a maior tragédia da vida. Esta tão grande salvação nos leva ao Evangelho de Jesus Cristo, que explica o oráculo divino, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Paulo escreveu isso aos Romanos. Por isso é que quando o texto bíblico fala para prestarmos atenção, não ignorarmos esta grande salvação, isso é uma realidade muito séria. A razão nunca poderá nos salvar. A filosofia não é a grande salvação, a religião institucionalizada não salva. Conquanto possamos ver no mundo, na natureza, esse poder de um Deus salvador, no brilho do sol, na descida da chuva, nas flores que perfumam a terra, na majestade do mar, na imponência do deserto, estas realidades não são a grande salvação. De há muito que os seres humanos creem, ensinam e confessam a ciência.
E hoje, mais do que nunca, isso está em evidência, a ciência como a salvação dos problemas da humanidade. A salvação daquilo que vai responder quais são realmente as necessidades do ser humano. Há várias ideias e crenças do Dr. Aaron Riches, um teólogo e filósofo beneditino, que eu não posso aceitar por causa de suas posições, mas com respeito eu aceito e aprendo dele, quando ele diz: a tensão insuportável que existe entre a doutrina tradicional de Adão, a do criacionismo, e do atual consenso da ciência, o evolucionismo, tem girado atritos enormes entre a fé e a ciência, atritos que não vão ser resolvidos por nenhuma síntese teológica, porque só há uma solução para esse tipo de atrito: o sujeitar-se ao paradoxo dos paradoxos, Jesus Cristo. Ele está certo. Jesus Cristo é o paradoxo dos paradoxos. E com certeza, manos e manas, a grande salvação é Jesus Cristo. Ele é o paradoxo dos paradoxos, a única resposta que há para a calamidade final. E a calamidade final é a de uma humanidade que cada vez mais se afasta de Deus em direção à morte eterna. Afinal, ele, Jesus, foi e é e sempre será a única resposta para a calamidade original, assim como é a resposta para a calamidade final. A da original, que foi a entrada do pecado na história do homem, na história do mundo, e a calamidade final, que é o grande juízo diante do trono de Deus. Jesus Cristo, e aí uso a expressão do teólogo reformado, esse já da nossa fé, James Smith, quando ele diz: Jesus Cristo é a integração graciosa de Deus com a humanidade. Jesus Cristo, me permitam dizer como um simples pastor, Jesus Cristo é o fazer desta tão grande salvação, a forma pela qual a minha alma, a sua alma, pode ser beijada por Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos, se negligenciarmos esta tão grande salvação? Não há como escaparmos. Como escaparemos? Não há como escaparmos. Se negligenciarmos, se não dermos a devida atenção a esta grande salvação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo no topo do Calvário, Jesus Cristo no topo da história, morrendo pelos nossos pecados, para recebermos o que Ele fez, com uma maneira única de sermos perdoados. Se negligenciarmos isto, se não atentarmos para essa tão grande salvação, sejam quais forem as desculpas que arranjemos, não haverá como escaparmos. Não haverá como escaparmos de viver esta vida aqui e depois toda a vida na eternidade, naquilo que na verdade a Bíblia diz que não é vida, é morte, morte eterna. Então diga não à indiferença, diga não à grande autossuficiência, mas diga sim, sim, à grande salvação que é Jesus Cristo, que Jesus oferece, porque ela pertence a Ele, tem a ver com Ele, não existe sem Ele. Jesus Cristo é isso tudo para você? Significa isso para você? Você pode, de repente, não ter prestado atenção em nada do que eu falei, mas não volte para sua casa esquecendo isso. A pergunta: o que faremos nós se não prestarmos atenção, se negligenciarmos esta tão grande salvação? Como escaparemos? Leve para casa essa resposta: não há como você escapar. Não há como eu escapar. Não há como nós escaparmos. Mas então leva mais uma coisa importante: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta à grande salvação, a como você escapar desta perdição,
porque a grande salvação que é Jesus vai envolver sua vida, vai fazer com que você pertença a Jesus Cristo, vai fazer com que você se torne filho e filha de Deus, e há de caminhar nesta vida com lutas e problemas, dificuldades, desafios enormes ou não, mas com certeza de que, guardado pelo Espírito Santo de Deus, você há de chegar até o seu momento final, para depois viver as consequências maravilhosas, extraordinárias, inexplicáveis, inefáveis desta tão grande salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.